O canal BOL do portal de notícias Barbacena Online da Rádio Sucesso FM quer conversar com você hoje no programa Saúde em Foco sobre imunoterapia. E para falar desse assunto, nós convidamos o médico Gustavo Souza Gontijo Garcia, que fez residência médica em clínica médica pela Rede FEMIG, fez residência médica também em oncologia clínica pelo Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Pena, em Belo Horizonte. É professor da Faculdade de Medicina de Barbacena e também professor da Universidade Federal de São João del Rei. Diretor técnico da clínica Oncovertentes, que é a primeira clínica da rede privada especializada em oncologia aqui na cidade de Barbacena. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao canal BOL. Olá, Ricardo. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para poder esclarecer aquilo que for necessário. Doutor, eu queria primeiro perguntar o que é imunoterapia? Bom, a imunoterapia, Ricardo, é o primeiro grande, acho que é um dos grandes marcos dentro do tratamento oncológico, né? Eu falo que a oncologia ela passou por diversas fases, por diversos momentos ao longo da história. No primeiro momento foi quando as quimioterapias tradicionais surgiram ali por volta dos anos 70. Depois houve um grande avanço, um grande desenvolvimento nesse conteúdo aí até mais ou menos, na verdade até os dias de hoje, né? Mas ali a partir de 2012, 2013, a gente começou a entender um pouco mais a fundo a questão da biologia tumoral, ou seja, de como que o câncer se comporta dentro do organismo. E a gente acabou descobrindo que dentro desses vários comportamentos que uma mesma doença pode apresentar, existia uma interação com o próprio sistema imunológico. E havia uma grande dúvida do porquê que a célula tumoral não era morta pelas células do sistema linfático. Então existia um gap de conhecimento, na verdade existia um desconhecimento mesmo na área da medicina sobre o que estava acontecendo. E aí a gente foi começar a entender que a célula tumoral ela tem a capacidade de se esconder do sistema imunológico. E à medida que ela se esconde do sistema imunológico, na verdade ela acaba não sendo destruída pelos linfócitos, que são as células de defesa. Então, a partir dessa premissa, a partir desse momento ali de 2012, 2013, foram começadas a ser desenvolvidas algumas medicações, algumas drogas específicas que faziam justamente isso. Elas tiravam esses esconderijos da célula tumoral, elas desmascaravam a célula tumoral para o sistema imunológico. E a partir de então, a partir do momento em que a gente fazia essa medicação e que a célula era exposta, a célula tumoral era exposta às células de defesa, as células de defesa logo em sequência faziam a morte celular, faziam a destruição daquela célula tumoral. E aí a gente começou a fazer alguns estudos clínicos grandes, né, nas principais redes de oncologia, e a gente começou a descobrir que, na verdade, a gente estava começando a acertar o caminho da forma correta. A gente estava começando a entender um pouco mais de como fazer aquilo. E a partir de então, a imunoterapia vem se desenvolvendo de forma absurda, de forma galopante e com resultado cada vez melhor, com resultados cada vez melhores. Então, hoje a imunoterapia é uma forma que a gente tem de ensinar o sistema imunológico do paciente a destruir as células tumorais. Todos os tipos de câncer respondem à imunoterapia? A princípio não, mas nós temos alguns que respondem muito bem, como por exemplo o melanoma, como por exemplo, o melanoma é um tumor de pele, né? Como melanoma, como por exemplo o câncer de pulmão, que é um dos grandes marcos aí dentro da oncologia, era uma doença terrivelmente terrível, e com a imunoterapia a gente conseguiu melhorar de forma drástica os resultados a qualidade de vida dos pacientes. Existem alguns estudos já trazendo a imunoterapia para algumas áreas que não eram tão acessíveis, como, por exemplo, o câncer gástrico, como, por exemplo, o câncer de intestino, chamado câncer de cólon. Então, a imunoterapia, na verdade, ela não é para todos os tumores, mas nós temos uma gama importante de doenças que respondem bem ao tratamento, né? Entendi. Então, assim, ela não pode ser utilizada para quais tipos de câncer, a imunoterapia? Na verdade, quase todos os tipos de tumores podem ter alguma resposta à imunoterapia.
Só que hoje em oncologia a gente trabalha com o conceito de oncologia de precisão, de encontrar a chave certa para a fechadura certa. Não adianta a gente ficar tentando colocar uma chave numa fechadura que não é adequada. O que é oncologia de precisão? É a gente tentar descobrir quais fechaduras que aquela doença apresenta para que a gente possa colocar a chave correta, a chave certa naquela fechadura. Então, na verdade, a gente precisa de analisar molecularmente o tumor para ver se aquela doença responde ou não à imunoterapia. E quais são esses marcadores? São alguns, na verdade, mas tem alguns que são importantes, como um marcador chamado PDL1, como um marcador chamado instabilidade de microsatélite. Então, a partir desses marcadores, a gente consegue avaliar o tumor, avaliar o paciente e avaliar a condição clínica para poder fazer determinada medicação. Hoje, a oncologia de precisão é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente procura, porque a gente sabe que cada indivíduo tem a sua individualidade genética, a sua assinatura genética, a sua assinatura de receptores moleculares. Então, cada indivíduo tem que ser tratado da sua forma precisa, né? Agora, doutor, então, assim, a partir de 2012, com a presença da imunoterapia, a chegada da imunoterapia, mudou muito o tratamento oncológico, né? Especificamente, assim, conta mais detalhes para nós sobre essa mudança, essa forma de tratamento, né? E como é que isso é feito também, por favor. Essa mudança ela começa realmente a se intensificar em 2012. No ano de 2015, são publicados alguns estudos importantíssimos, fase 3, estudos grandes, com um grupo populacional muito grande, e aí a gente começa a trazer aqueles conceitos científicos para o nosso dia a dia, né? Será que tudo que a gente faz no estudo clínico, ele funciona para o indivíduo? E aí esses estudos de fase 3 mostravam que sim. E aí a gente começou a aplicar as medicações, a utilizar essas medicações a partir de 2015, e eu, com 9 anos dentro da oncologia, dentro da área da medicina, eu nunca tinha visto resultados tão parecidos. São resultados muito favoráveis, são algumas doenças que respondem muito bem ao tratamento. Então, é um tratamento que realmente mudou a prática médica, mudou a prática dentro da oncologia, é algo que não dá para ser esquecido, é algo que tem que estar ali na nossa lista de tratamentos possíveis. Então, a imunoterapia realmente ela tem a sua assinatura ali a partir do ano de 2012, mas a sua mudança efetiva a partir de 2015, com resultados excelentes, com resultados muito, muito interessantes mesmo, né? Agora, eu gosto muito de contar um caso de um paciente que aconteceu há umas 2 semanas. Um paciente meu, ele tem um câncer de pulmão, já com uma doença avançada, já com, inclusive, com metástases cerebrais, em que ele me procurou na clínica e a gente começou a imunoterapia, ele começou a responder de forma brilhante. E na última consulta, ao invés de subir de elevador, ele foi de escada. Eu falei, olha, meu amigo, o que aconteceu? Você tá doido? Ele, não, doutor, eu vim de escada para te mostrar o tanto que eu tô bem. Então, é algo surpreendente, algo fantástico, que eu acho que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Agora, eu queria perguntar sobre os efeitos colaterais da imunoterapia. Existem efeitos nesse sentido? Isso, nem tudo são flores, né? Lógico que quando a gente está mexendo no sistema imunológico, a gente está ativando algumas reações, algumas respostas. Inclusive, alguns pacientes têm aqui aquelas doenças que nós chamamos de doenças autoimunes, que são doenças que as células de defesa, elas acabam ativando mecanismos de destruição própria, né? E em alguns casos, quando o indivíduo tem uma doença autoimune, a gente contraindica, inclusive, o uso da imunoterapia pelo risco de agravamento, pelo risco de intensificação de sinais. Esse é um dos problemas da imunoterapia. Dá um exemplo para a gente de algum tipo de doença. Por exemplo, eu tenho uma paciente recentemente que tem lúpus, que é uma doença autoimune. Ela tem um lúpus em atividade até de uma forma muito exacerbada, mas brilhantemente controlada por um colega reumatologista aqui da cidade, em que ela vem encaminhada com um melanoma metastático, do qual eu inicialmente pensei na imunoterapia. Mas quando eu vi que a doença dela, o lúpus, era extremamente ativo, infelizmente ela não pôde entrar nesse protocolo de tratamento pelo risco, né? Pelo risco dela fazer uma insuficiência renal, dela fazer uma insuficiência hipofisária, dela fazer um hipotireoidismo.
Então, além dessas consequências, temos aquelas outras, como uma insuficiência hepática, como, por exemplo, colites, às vezes algumas artrites idiopáticas que podem acontecer. Então, realmente existe alguns efeitos colaterais. Assim como uma vacina demanda tempo para a gente conhecer bem os efeitos colaterais, embora ela seja essencial nesse momento, né? Lógico que alguns efeitos a gente vai conhecer a longo prazo. A imunoterapia, ela é uma criança ainda dentro da oncologia, né? Ela tem aí 5 anos de uso rotineiro, 6 anos, né, na verdade, de uso rotineiro e uso contínuo. Então, tem muita coisa que a gente ainda desconhece, né? Mas é lógico que com o passar do tempo a ciência ela vai refinando e a gente vai começar entendendo cada vez mais o que acontece, o que não acontece. Então, acho que a gente já melhorou muito, mas a gente ainda, dentro da imunoterapia, ainda tem muito a aprender. Eu falo isso na oncologia como um todo. Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Agora, Né? doutor Gustavo, eu queria fazer uma última pergunta sobre o tratamento. Essa Sim. questão envolvendo o tratamento. Em Barbacena existe, né, o tratamento feito na clínica Oncovertentes, que você é um dos diretores. Sim. E como é que é feito esse tratamento lá na clínica? Como é que é assim? Eu queria mais detalhes, por favor. Na verdade, a imunoterapia, o primeiro passo é a avaliação do oncologista. O oncologista definiu com o paciente se ele tem a indicação ou não da imunoterapia. Isso é situação sine qua non, né, específico. Então, o oncologista tem que avaliar, os oncologistas lá da clínica, eles avaliam, eles definem isso daí. A partir do momento que é definido a imunoterapia, ele parte para qual droga dessas medicações que ele vai utilizar. Tem vários tipos, né? Existem basicamente 6 ou 7 tipos de imunoterapia hoje aprovadas pela Anvisa. Então, ele vai determinar qual medicação, todas elas são venosas, algumas são aplicadas a cada 15 dias, algumas são aplicadas a cada 21 dias, algumas vezes a gente tem que fazer a combinação de imunoterapia, e a partir do momento que é indicado, né, o paciente ele vai à clínica, é acolhido pela equipe multiprofissional na sala de quimioterapia, recebe a infusão da medicação com todas as orientações e vai para casa, né, e a partir daí do seu próximo ciclo, ele volta e repete o mesmo processo. Então, não vou dizer que é um processo simples, a imunoterapia, no sentido de diminuir a questão. Não, é simples no sentido de tomar medicação e ir embora para casa. É isso que a gente tenta fazer com todo o conforto e toda a disponibilidade possível que a gente consegue oferecer dentro da clínica. E ainda acompanhando por conta dos efeitos colaterais que possam advir, já sabendo que eles podem acontecer, já faz esse acompanhamento pela equipe toda, né? Sim, na verdade a gente tem uma equipe multiprofissional que faz todo um acompanhamento no pré-quimioterapia ou imunoterapia, durante o período da imunoterapia e no pós-imunoterapia. Na verdade, a gente tem uma equipe dentro da farmácia clínica nossa, em que o farmacêutico clínico e a equipe de enfermagem liga quase que diariamente para o paciente, né, para saber como que ele está, como que ele está passando, né, porque a gente também se preocupa, não adianta a gente só fazer a medicação e pronto, acabou. Não, a gente precisa de saber o que está acontecendo, como que as coisas estão indo, se está melhorando, piorando. E, além disso, as avaliações médicas periódicas, aí, pelo menos uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada mês, ou 2 vezes a cada mês. Então, é toda essa equipe, todo esse aparato aí que a gente oferece para poder tentar amenizar e reduzir o sofrimento que essa doença traz por si só, né? Acho que a gente melhorou muito em oncologia. A oncologia ainda é uma área que ainda tem muito a crescer, mas nós já crescemos muito aqui no que diz respeito a tratamento. Mas, com certeza, nós precisamos ainda de melhorar ainda mais, e é esse o nosso foco. Acho que é melhorar para trazer qualidade de vida às pessoas. Realmente a qualidade de vida, a sobrevida, né? Independente Sim. de ser uma doença extremamente invasiva, que acaba cortando mesmo o andamento normal da vida de uma pessoa, Sim. ainda assim há luz no fim do túnel, e a expectativa, inclusive, que no futuro a medicina alcance aí a cura do câncer. É uma luta que a gente sabe que... eu tenho um ponto interessante, que foi um aluno que me perguntou. Ele falou: professor, como que você trata de uma doença que não tem cura? O que eu respondi para ele foi: olha, quando você pega um paciente que é hipertenso e você trata esse paciente, você vai conseguir curá-lo? Não.
você não vai conseguir curá-lo, mas você vai controlá-lo a longo prazo. A oncologia, muitas vezes, a gente não vai conseguir oferecer um tratamento curativo, mas a gente vai, muitas vezes, conseguir controlar a doença e torná-la numa doença crônica, assim como a hipertensão, assim como é o diabetes. Então, eu acho que uma das coisas boas no sentido de melhoria é transformar uma doença que era terrivelmente fatal em uma doença crônica. Uma hipertensão, quando não tratada, levava a uma insuficiência cardíaca e às complicações. Hoje é relativamente raro a gente ver aquelas complicações que eu via há 15, 20 anos atrás. Porque a medicina melhorou e conseguiu controlar melhor o paciente hipertenso e descobriu que, se tratá-lo, ele vai ficar menos complicado. A mesma coisa dentro da oncologia. A partir do momento que a gente começa a tratar e começa a conhecer as complicações, a gente consegue conduzir as coisas de forma mais coerente, de forma mais adequada, né? Claro. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Canal BOL, a oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco mais sobre o tratamento do câncer. Nossos agradecimentos. É um prazer aqui, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. É sempre um prazer estar aqui, estou lá na clínica, estou na faculdade, estou à disposição mesmo, porque eu sei que é uma doença que traz alguns problemas, mas que a gente tem que tentar trazer soluções para aquilo lá. Então, esse é meu recado, eu agradeço aí o convite. Claro. Se você gostou dessa entrevista, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem publicadas. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.